Os demais palestrantes aqui da mesa que viram comigo essa tarde, demais parlamentares, colegas, presentes, a audiência aqui da Rádio Câmara e TV Câmara. Hoje, os policiais federais, através da federação, tentam trazer aqui uma contribuição à discussão do CPP, do Código de Processo Penal, através do PL 8045. Ao longo de todo o texto, nós percebemos, o texto que veio do Senado, nós percebemos que houve alguns avanços, aquilo que a gente espera, né? E, lógico, na condição de representantes policiais, a nossa contribuição maior é no aspecto da investigação criminal, onde nós nos sentimos mais confortáveis para trazer algumas contribuições. E, de início, nós vemos que um erro antigo, que já vinha sendo cometido no Código de Processo Penal anterior, né, o atual, através até de legislação esparsa, que veio ao longo do tempo com esses puxadinhos, né, normativos, tentando corrigir um texto que é muito mais complexo, que exige uma harmonização muito maior do que o que tem sido feito até o momento. Mas acho que agora o momento é propício para se discutir o Código de Processo Penal como um todo, e eu acho que essa discussão ela precisa passar por mais análise, passar por mais discussão junto à sociedade, não pode ficar restrita a grupos, a entidades. Eu acho que é uma discussão muito importante, porque a segurança pública, nos últimos 2 anos, já passou a ser exigência, né, número 1 da sociedade, dividindo aí com a saúde. Então é uma preocupação geral da sociedade brasileira. E o Congresso é uma casa própria para dar esse tipo de resposta para a sociedade. Eu cumprimento o deputado David Forte, presidente dessa comissão. Então, de início, o que a gente percebe que se mantém é o errôneo conceito de polícia judiciária. Na verdade, o que nós vimos ao longo do tempo foi o conceito de polícia judiciária absorver todo o conceito que trata da investigação criminal. E, no nosso entendimento, isso é um equívoco, porque, na verdade, há uma atividade própria de polícia judiciária, mas há uma atividade muito maior, que é a essência da investigação criminal, que é o conceito de polícia investigativa, e assim é adotado em todo o resto do mundo. Apenas no Brasil nós caímos, né, nessa regra da restrição de conceitos, e que acaba tendo efeitos, né, ruins nos momentos de interpretar a nossa legislação criminal. E tomando a Constituição como exemplo, o artigo 144, que trata da investigação da estrutura da segurança pública, a gente toma a Polícia Federal como exemplo para se perceber o erro que nós estamos cometendo, repetindo agora no novo texto que veio do Senado Federal. Lá fala segurança pública, né, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e comunidade das pessoas. E aí divide os atores, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Polícia Ferroviária Federal, militares e Corpo de Bombeiros. Isso faz nos incisos, né? E através dos parágrafos, primeiro e segundo, na mesma ordem, vai esmiuçando as atividades de cada órgão desse. E para a Polícia Federal, no parágrafo primeiro, além da definição de que ela deveria estar estruturada em carreira, que é uma outra questão que também deveria anteceder a discussão do como fazer, porque nós ainda não sabemos quem vai fazer, quando vai fazer, nós já estamos discutindo a forma de execução e não estamos dando atenção devida aos atores desse processo. E no caso das polícias, ainda há uma grande necessidade de reestruturação das polícias civis, federal, rodoviária federal, e isso é uma exigência latente, até porque tem sido discutido no Executivo, mas não houve avanço ainda nos encaminhamentos da lei, das leis orgânicas, né, no caso, a Lei Geral da Polícia Civil. Aqui nessa casa está prestes a ser analisado no relatório da Lei Orgânica da Segurança Pública. A Lei Orgânica da Polícia Federal recentemente foi retirada da tramitação aqui no Congresso, sem maiores explicações aos policiais federais. Então, essa fase ela está se sobrepondo
a discussão realmente de quem vai fazer o que nós estamos aqui discutindo em relação ao Código de Processo Penal. Nós ainda não temos estruturado quem vai fazer e a forma como vai fazer a partir das instituições, né, para cumprir o que nós vamos determinar aqui com esse texto do Código de Processo Penal. Então, voltando ao artigo 144, parágrafo 1º para a Polícia Federal, fica bem claro que as atribuições da Polícia Federal serão apurar infrações penais contra a ordem política, apurar infrações penais, polícia investigativa. Depois, prevenir, uma atividade preventiva, e reprimir o tráfico ilícito de drogas, quer dizer, uma nova atividade investigativa, porque a repressão é entendida como a investigação após o cometimento do crime. Então já são duas atividades de polícia investigativa. Depois, exercer funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Aqui é uma definição plena do conceito de ciclo completo de polícia, que é exercido dentro da Polícia Federal. Nós temos atividades de controle e fiscalização, mas esses setores também fazem prisões e investigações dentro de um mesmo órgão, dentro de uma mesma estrutura policial. Mas, novamente, nós temos uma atividade de polícia investigativa. E no inciso 4º, traz exercer com exclusividade, aí sim, as funções de polícia judiciária da União. Então, de 4 incisos, quando esmiuça as atividades da Polícia Federal, apenas o 4º fala de polícia essencialmente judiciária. E recorrendo às notas taquigráficas da época da Constituição, nós percebemos que a Polícia Judiciária, com essa denominação para a Polícia Federal, se tratava tão somente de cumprimento das ordens emanadas pelo Poder Judiciário Federal. Nada mais que isso. Então houve, na verdade, através do conceito de Polícia Judiciária, uma absorção de todo o conceito de Polícia Investigativa. Isso aconteceu de forma assodada, inexplicável, sem qualquer discussão até 2 anos atrás, quando nessa casa, no Senado, foi aprovada a Lei 12.830, que trata de várias questões, mas afeta não a estrutura da segurança pública, mas especificamente a atuação do cargo de delegado. Então foi novamente uma lei que veio, mas que não trouxe a amplitude de todos os conceitos que nós precisamos para atingir a segurança pública e a estrutura dos órgãos policiais. Na verdade, trouxe novos conceitos restritivos, inclusive esse conceito de polícia judiciária. Dentro das nossas proposições que vamos trazer para a comissão como contribuição para a discussão, uma delas é que nós estabeleçamos já no texto do novo Código de Processo Penal a diferença clara entre o que é a polícia judiciária e o que é a polícia investigativa. Porque somadas à polícia técnico-científica será praticamente todo o conjunto da investigação criminal. E aí nós vamos recorrer aos conceitos depois de polícia preventiva para que nós fechemos o ciclo completo, né, de polícia, como nós chamamos. Então, o conceito de polícia preventiva e a forma de atuação pode ficar para um momento posterior. Mas o que nós precisamos imediatamente é separar o que é polícia judiciária e o que é polícia investigativa. Até porque essa discussão vai ser muito útil para a valorização de todos os policiais que atuam na segurança pública, todas as forças, e todos os componentes e membros dessas forças. Hoje nós percebemos que há uma restrição da discussão aqui, que já entra no segundo assunto, que é muito importante, e que tem afetado também discussões em outros projetos. Como recentemente nós vimos a Lei Maria da Penha, aquela pequena reforma que foi feita, ela ficou praticamente travada por causa da discussão sobre o conceito de autoridade policial. Se ele era restrito apenas ao cargo de delegado ou aos demais atores, né, operadores da segurança pública que atuariam no caso dos crimes afetos à Lei Maria da Penha. Então nós precisamos compreender, após fazer a divisão de polícia judiciária e investigativa, nós precisamos inserir o conceito pleno de autoridade policial para atuar nessas duas áreas bem especificadas. O delegado vai ter a condição de autoridade policial nessa área, os agentes de investigação nessa área, os peritos nessa outra área. Então que isso fique bem definido, mas que ninguém perca nem bem poder, mas amplitude de atuação com condições de resolver problemas durante o curso da investigação. Todos os atores precisam desse conceito e precisam dele fazer uso em um ou outro momento da investigação, seja no local de crime, seja durante diligências, seja quando está tomando depoimentos, colhendo informações. Essa prerrogativa de autoridade, ela jamais pode ser perdida.
porque todos são autoridades, cada um no limite da sua atuação legal. E o que nós buscamos não é uma pretensão corporativa, é apenas uma definição positivada do que se trata a autoridade policial. Isso é muito importante para nós. Restrição do conceito todo ao cargo de delegado, isso vai ser uma restrição enorme, isso vai ser um prejuízo enorme para a nossa atuação, tanto na prevenção quanto na investigação criminal. Outra questão que é muito latente também em outros países, que funciona, deputado Danilo, é a questão do princípio da oralidade. Hoje nós estamos cercados de uma burocracia em torno do inquérito policial, que ela se torna até, em certo momento, enfadonha, improdutiva, e acaba vindo para a polícia a própria culpa, e não é isso que nós queremos. Ao exigir formalização de procedimentos antes mesmo de qualquer ato investigativo ou investigatório, nós já temos que cumprir demandas burocráticas. Isso é muito ruim. E aqui eu me cumpro aqui o papel de dar um exemplo muito claro. Hoje você pega uma cena de crime, de um homicídio, as peças fundamentais hoje de uma cena de crime de homicídio, geralmente polícia militar, a primeira que chega, hoje em algumas cidades a guarda municipal, preserva o local, e a figura seguinte, esperada na cena de crime, não são os investigadores. No Brasil, raramente os investigadores vão até a cena do crime. Delegados, agentes, investigadores, detetives, raramente. Logo após a polícia militar, é esperado o perito. Isso é um prejuízo enorme para nós, porque em outros países, você pode ver em filmes ou em documentários, já na cena de crime, a atuação de uma equipe de investigadores, seja em dupla, em trio, mas ali já são designados policiais para iniciar a investigação, fazer o registro do caso e a partir dali já coletar primeiras informações, primeiros depoimentos. E o que acontece no Brasil? Se prestigia a elaboração do boletim de ocorrência, depois o laudo pericial, e o delegado só vai tomar conhecimento desses atos formalizados muito tempo depois. E aí ele vai encarar aquela pilha de outros procedimentos que já existem lá e vai ter que fazer sua escolha. Vai ter que usar a seletividade de certos casos para conseguir fazer andar as investigações. E isso gera um acúmulo nas delegacias, nos cartórios, nós sabemos disso. Então, qual é a sugestão da federação para esse caso? Nós temos que voltar à cena do crime e colocar os investigadores. São os investigadores que definem os rumos da investigação, que coletam as primeiras informações, e isso aliado à divisão clara de polícia investigativa, a divisão clara do Conselho de Autoridade Policial, e depois o princípio da oralidade, todos os depoimentos que ele pode, já na cena do crime, ou que ele pode, sem necessariamente intimar pessoas para ir até uma delegacia. Nós sabemos o quanto é custoso isso. Várias testemunhas não vão às delegacias quando intimadas por absoluta falta de condição financeira ou por falta de tempo. Então, nossas polícias de investigação, hoje a civis e a federal, sofrem muito com isso. Nos estados maiores, Minas Gerais, onde tem muito município, São Paulo, Pará, Maranhão, há uma dificuldade de deslocar a testemunha para depois ir até uma delegacia prestar seu depoimento, ter reduzido a termo, como é exigido hoje pela lei. Então isso gera uma nova dificuldade. O tempo de duração do inquérito, por esse motivo, também acaba demorando mais. E como nós podemos exigir de um cidadão brasileiro que se desloca até uma delegacia 30, 60, 90, 6 meses, um ano depois da ocorrência de um crime, para prestar esclarecimentos que deveriam já ser prestados de forma imediata, no calor do momento, mais célere possível que isso pudesse acontecer. Então isso faz parte, todas essas questões estão inseridas no conceito de polícia investigativa e também no princípio da oralidade. Ele é necessário. Eu tenho um exemplo prático em Minas Gerais, em que houve uma abordagem de um sujeito com outra pessoa, em que ele estava com a arma, houve apreensão pela polícia militar, o dono da arma confessou, foi feito o boletim de ocorrência, levado à polícia civil. Um ano depois, esse boletim estava com a Polícia Federal para investigar a origem da arma, um ano depois. Quando nós fomos intimar a testemunha, era um travesti que fazia um programa com o motorista, o dono da arma, o autor,
E ele simplesmente não tinha a menor condição de se deslocar até a Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. E o pior, ele falava, eu já prestei depoimento para o policial militar, já prestei depoimento na Delegacia de Polícia Civil, para que eu preciso ir lá na Polícia Federal? A pergunta dele soou óbvia, e veio de um cidadão, não veio de um operador da segurança pública, veio de um cidadão sem condições financeiras e sem estar envolvido com o crime, porque ele, no ato do programa, ele não sabia que tinha aquela arma, né? Então é um caso claro, e a equipe de policiais que foi localizar essa pessoa um ano depois, voltou para o delegado da Polícia Federal e comunicou essa situação e trouxe o áudio e ainda elaborou um relatório transcrevendo o áudio, quer dizer, trazendo as declarações daquela testemunha, né, que na verdade serviu como testemunha, não tinha um envolvimento maior naquele crime. E isso não foi aceito, houve uma resistência do delegado em aceitar essa diligência que foi feita, essa forma de registro. Então nós achamos que, dentro do princípio da oralidade, esse tipo de previsão no novo Código de Processo Penal também pode ser muito útil, desde que não traga comprometimentos, claro, às informações contidas ali no relatório final. Outra questão que é óbvia, e nós também não discutimos, é a aproximação da polícia com o Ministério Público. Em todos os países do mundo há essa aproximação. No Brasil, nós nos damos ao luxo até de ter um controle externo do Ministério Público, ao qual eu sou extremamente contra. Para que um controle externo do Ministério Público, se ele deveria estar próximo da polícia o bastante para acompanhar todos os passos da investigação criminal? Isso também ajudaria muito. Então, hoje nós perdemos vários componentes do Ministério Público, formando essas equipes para fazer o controle externo, quando na verdade eles já deveriam estar conosco, né, acompanhando de forma bem próxima o trabalho policial. E aí vale a pena a gente fazer um parênteses para falar dos números das investigações, né? O último dado de sucesso de investigações de homicídio no país foi de 8% em média. Então, quer dizer, numa análise rasteira, 92%, né, de crimes de homicídio não investigados ou não solucionados. Isso considerando o sucesso e encaminhamento do trabalho policial para o Ministério Público, onde ele vai fazer a denúncia. Na Polícia Federal, que nós consideramos aí um sucesso midiático e tudo, mas nós sabemos internamente que o nosso índice é de 4% apenas de solução de todos os crimes. Porque nós não temos só as operações, nós temos crimes de fazendagem, moeda falsa, falso testemunho, todos os crimes envolvendo bens e detrimento de bens da União. Então nós temos toda uma sorte de crimes que realmente não têm condições de serem resolvidos, e nós somamos 4%. Aí nos perguntam, mas e essas operações? Esse é o grande segredo que justifica a nossa pretensão, a nossa proposta de melhoria ao texto do Código de Processo Penal. Nas operações há essa aproximação real de delegados, agentes, Ministério Público e Judiciário. Economiza trâmites de papéis, economiza diligências, elas são economizadas quando é instalada uma operação da Polícia Federal. Esse é o segredo. Grandes grupos de profissionais, os operadores, na essência, da segurança pública, Ministério Público e Poder Judiciário. Nada mais. Esse é o sucesso. E essas operações nossas estão dentro dos 4% e constituem os 2% que nós chegamos a uma condenação ao final desse processo. Num tempo considerado, justificado, num tempo considerado plausível, né, que não demore muito. Até porque nós temos inquéritos que duram 8, 10 anos, também na Polícia Federal. Isso é um absurdo. E eu não estou aqui como policial para assumir culpa desses problemas que acontecem. Na verdade, nós mapeamos todos esses problemas e estamos participando da discussão justamente para apresentar soluções daquelas que a gente acredita serem viáveis. Avançando um pouco nos resultados do trabalho policial, depois das prisões e das condenações, no Brasil tem uma figura importantíssima para a persecução criminal, que é o oficial da condicional. É um profissional que acompanha o preso condenado em todos os seus passos. Hoje a gente faz isso de forma esporádica, né, com algum esforço das varas de execuções, acionando sempre as polícias civis, que acabam sofrendo tanto no apoio à carceragem quanto na vigilância, né, entre aspas, aos presos, aos condenados. Então nós temos, proposta nossa também, presidente, que se inclua a criação desse cargo de oficial da condicional, que existe em todas as polícias do mundo. E, para finalizar,
tem alguns conceitos dentro do que nós já abordamos aqui que são extremamente importantes para que você valorize nesse texto todos os atores da investigação da persecução criminal, e não apenas um cargo dotando do Conselho de Autoridade Policial. Nós precisamos acelerar paralelamente, se não antes, ao fechamento das discussões do novo Código de Processo Penal sobre a questão do ciclo completo de polícia e da porta única de entrada nas carreiras policiais. Isso é essencial, trazer de volta o perfil do policial. Vários deputados com quem já conversei, que são delegados, são policiais, ressentem disso. Hoje nós perdemos o perfil policial. Não se busca mais o recém-formado em direito ou em outras áreas, busca a polícia como um trampolim de carreira, como alguma coisa temporária. E isso, infelizmente, nós perdemos. Precisa do perfil policial. Nós temos que resgatar, é obrigação nossa. E nas discussões que nós temos avançado ao longo dos últimos 10 anos, é essencial que se tenha uma porta única de entrada, que o policial entre, se capacite e cresça por meritocracia, por promoção, por tempo de serviço, por experiência. Eu duvido que qualquer deputado que tenha chegado aqui como delegado ou como agente, se percorresse uma carreira normal ou com a porta única de entrada, não chegaria hoje onde está. Certamente ele tem perfil, tem um esforço e traz o nome do seu cargo, da instituição aqui para o Congresso. Então, eu acho que isso não seria uma grande dificuldade. E o ciclo completo de polícia é por uma questão óbvia. A Polícia Federal faz o ciclo completo dentro da sua própria estrutura e evita que haja perda de informações dentro da sua própria estrutura. Ela faz fiscalização, controle e também investiga. Por isso, consiga concatenar todos esses trabalhos dentro de uma própria estrutura sem que haja perdas e que os resultados, ainda que mínimos, quando tem as condenações, elas são confirmadas nas instâncias superiores. Mas, muito obrigado novamente. A nossa federação está à disposição da comissão, deputado, para evoluir nessas discussões sobre o texto do novo Código de Processo Penal. Obrigado, doutor. Eu te agradecer, presidente, deputado André Forte, de sua capacidade de atuar em várias áreas, né? Já estivemos falando de orçamento, já estivemos falando de outros assuntos e é um prazer vê-lo aqui com essa dinâmica, com todo esse discernimento. Já o parabenizo por isso. Mas em relação à nossa constatação, deputado Edson, é justamente antes da discussão do CPP, nós precisaríamos fazer a reforma da estrutura das polícias, para a gente não ressentir disso durante a atuação, né, já a execução do que a gente está ajudando aqui agora, Vossas Excelências, a construir, né, com toda essa dinâmica que nós estamos acompanhando. Então, seria nosso desejo, e seria muito bom, até porque há muito tempo a gente já vem mapeando os problemas da segurança pública, né? E a questão da falta de perfil, né, da questão de vocação, a insegurança da população, a ineficiência do nosso sistema de investigação e a insatisfação em geral dos policiais. Na Polícia Federal a evasão é muito grande. E nas outras polícias a gente sabe também que é assim. Inclusive o deputado Rodrigo Pacheco vai ser assessorado agora por um ex-delegado federal que passou para a defensoria, mudou de carreira porque lá encontrou uma satisfação maior em sua carreira. Então, são fenômenos que vêm acontecendo e no grupo que eu represento, que é cerca de 90% dos policiais federais, essa constatação já vem sendo até repetida. E a solução está na busca de um modelo melhor, mas antes, ou paralelamente que seja, a estruturação da nossa carreira, que nós não temos. A magistratura tem, os outros têm. O senhor sabe das dificuldades que nós temos pelas polícias civis e federal, de estabelecer uma lei orgânica com parâmetros de atuação para cada um, sem qualquer disputa. O nosso pensamento é que o delegado deveria ser o resultado de uma carreira, assim como um perito ou um agente, na época comissário, como existia antes. No nosso entendimento é isso, concurso para ser chefe tem que ser extinto do sistema legal brasileiro. Isso é impossível. E a política de lotação na Polícia Federal, que difere muito da Polícia Civil nesse aspecto, eu quero até convidá-lo para ser nosso parceiro nisso. Hoje se lota policiais recém-formados na academia em áreas justamente estratégicas onde o Brasil mais precisa de uma atuação firme. Então vai um delegado novo, recém-formado na academia, chefiar policiais com 20, 30 anos. Inclusive outros delegados. Por simples escolha de gestão. Então, nós consideramos isso um risco, e isso explica muita coisa. Os números parcos nossos de combate ao tráfico de armas, à entrada de drogas no país, porque na Polícia Federal ele é colocado para chefiar não somente áreas de polícia de investigação, ele é colocado para chefiar setores altamente complexos, inclusive de perícias.
E hoje é um movimento muito forte, nós queremos prevenir isso, inclusive, que é a separação de todos. Os peritos já estão com uma PEC aqui, buscando a separação do Instituto Policial. A próxima será a nossa, se nós não chegarmos a um acordo sobre o Conselho de Autoridade Policial. É um absurdo a forma como isso é fomentado aqui, retirada de uma condição que o investigador precisa para atuar de forma livre, ainda que com alguma dependência funcional, mas agora deixar se estabelecer no âmbito da polícia uma precedência hierárquica de um cargo para outro, ao argumento que nós temos que se espelhar a polícia ao Ministério Público e Judiciário, é um absurdo que os agentes federais vão lutar incessantemente para que isso não aconteça. Porque polícia tem uma característica própria, está na veia. O senhor tem isso. Vários têm. O Tenente Gonzaga? E nós temos que... Nós temos que voltar a isso. A vocação tem que ser respeitada, o perfil tem que ser preservado. Até porque nós já temos dado demonstrações de bom relacionamento com o Ministério Público, de bom relacionamento com o Judiciário. Isso é feito de forma uníssona, não é feito apenas por delegados. Então, o nosso registro é esse. Nós queremos uma atenção especial da comissão para a parte de investigação criminal. Nós queremos já deixar as pinceladas prontas para que aconteça o ciclo completo de polícia, para que as carreiras policiais como um todo sejam reconhecidas e valorizadas. E não apenas como está no texto atual. Delegado de polícia aqui, 200 citações de delegado de polícia. E você não vê uma citação da principal peça da investigação criminal, que é o agente de investigação. Ainda que o delegado absorva também esse conceito, em vários momentos, o da civil, mais ainda do que o da federal. Então nós temos que, até porque, eu digo isso, que a área da Polícia Federal que não tem investigação, ela ocupa mais pessoal do que tem. Ela é mais de 50%, são as áreas de controle, fiscalização de fronteiras, e que nós buscamos espaço para que ocupem essas funções aqueles que têm conhecimento dessas áreas. Então, um pouco diferente da Polícia Civil. Por isso que eu peço a compreensão e ajuda nessa discussão sobre a Polícia Federal de forma mais sutil e apartada das polícias civis, que a gente sabe que há, apesar de haver investigação de caminho, há uma área imensa da Polícia Federal que não tem muita similitude, muito espelhamento com a Polícia Civil. E a gente quer muito integrar esses assuntos, essas discussões. Então, novamente agradecendo e ficamos de passar toda a comunicação pelo Brasil, com os policiais federais, para contribuir com os trabalhos dessa função. Muito obrigado.